Glória a Deus. Irmãos, para você que quer anotar aí o tema da palavra, para depois você poder estudar melhor, o tema da nossa palavra de hoje é a morte de uma igreja. Eu estava conversando mais cedo com o pastor Evandro, e ele começou a me dizer que já faz muitos dias que ele tem pregado sobre morte, né? Falado sobre o tema morte aqui na igreja. E quando eu fiquei sabendo que eu iria ministrar no Tadel, o Espírito Santo de Deus me trouxe essa palavra no coração. É uma palavra, irmãos, de vida. O tema dela é a morte de uma igreja, mas é uma palavra de vida. Nós vamos sair daqui vivos no Senhor, no nome de Jesus, amém? E quando nós falamos de morte, irmãos, morte de uma igreja, nós logo nos lembramos das 7 igrejas da Ásia Menor, conhecida como as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje eu quero destacar uma dessas igrejas, a 5ª igreja do livro de Apocalipse, que é a igreja de Sardes. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia aí comigo. Nós vamos compartilhar sobre essa igreja, sobre uma carta que essa igreja recebeu do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Antes de nós lermos, irmãos, como eu disse para vocês, essas 7 igrejas, hoje elas já não existem mais. Hoje elas estão em ruínas. E naquele lugar onde habitou essas 7 igrejas, hoje tem menos de 1% de cristão. E quando nós falarmos aqui de igreja, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, você líder, você homem de Deus, você mulher de Deus, a entender que essa igreja sou eu, essa igreja é você. Porque muitas vezes quando nós falamos de igreja, nós logo pensamos no prédio. Mas na verdade eu sou a igreja do Senhor Jesus, eu sou o templo, né? Nós somos a noiva do Senhor Jesus. Então todo o tempo quando nós falarmos igreja nessa palavra, saiba que o Espírito Santo de Deus está falando de você, está falando da sua vida, amém? Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja em Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, diz isso: conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o que resta, o que está a ponto de morrer, porque não tem achado tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, como recebestes e ouvistes. Guarda-o e arrependa-te. Pois se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei sobre ti. Mas tem umas poucas pessoas em Sardes, que não mancharam suas vestes, e andarão comigo de vestes brancas, porque são dignas. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos, até aqui. Como eu disse, irmãos, a igreja de Sardes, ela foi a 5ª igreja a receber uma carta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou para o apóstolo João escrever 7 cartas e enviar essas 7 cartas a cada uma a uma igreja diferente. E a igreja de Sardes, ela foi a 5ª igreja a receber uma carta do Senhor Jesus. E quando ela recebe essa carta, irmãos, o Senhor Jesus começa a tratar sobre aquela igreja. O Senhor Jesus, ele começa a tratar sobre os fatores que aconteciam dentro daquela igreja. E o que eu acho interessante é que ele começa dizendo assim: olha, sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quando Jesus está dizendo assim, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele está dizendo que ele é o Deus perfeito. O número 7 na palavra do Senhor representa a perfeição. Então eu quero começar te dizendo que Deus envia essa carta hoje para nós, dizendo assim: olha, eu sou o Deus perfeito sobre a sua vida. Jesus também diz aqui no começo da carta que ele é aquele que tem as 7 estrelas na sua destra. Ele é aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos. E as 7 estrelas representavam a liderança daquela igreja. Então isso nos mostra que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor Jesus. Então não há lugar melhor para nós estarmos, irmãos. Estamos na mão do nosso Deus perfeito.
E aí Jesus começa a dizer para aquela igreja assim, olha, tem nomes que vive, mas na verdade está morta. Irmãos, a palavra do Senhor aqui começa a tratar algo sério, que nesse momento o Senhor vai começar a tratar na nossa vida. Jesus olha para aquela igreja e diz assim, olha, você tem nome que vive, mas na verdade está morta. Eu ouvi uma mensagem do pastor Josué Gonçalves, onde ele destacou duas coisas, caráter e reputação. E quando Jesus começa a falar com essa igreja, ele começa a falar com a reputação dessa igreja, e ele começa a falar também com o caráter dessa igreja. Deixa eu te falar algo, reputação é aquilo que as pessoas dizem de você diante da sua sepultura. Já viu quando a pessoa morre, as pessoas vão no velório, e muitas pessoas chegam ali e falam assim, nossa, mas era uma boa pessoa, esse aí era um homem de Deus, era trabalhador, era um bom filho, era um bom pai. Isso tudo, irmãos, é reputação, é aquilo que as pessoas enxergam nas nossas vidas, e talvez hoje, essa tem sido as palavras que as pessoas dizem de você, nossa, é um bom líder, é um bom homem de Deus, é um homem de oração, é um homem de leitura da palavra, é um homem de conhecimento, tudo isso é reputação. Mas eu quero te falar algo mais importante do que a reputação na vida de um cristão, o caráter. Caráter é o que os anjos dizem de você diante do trono de Deus. Muito mais importante do que a nossa reputação é o nosso caráter diante de Deus. Caráter é aquilo que está por dentro, irmãos. Então a igreja de Sardes, irmãos, ela tinha uma reputação de uma igreja viva. Aos olhos das pessoas que estavam ali naquela cidade, aos olhos das pessoas que estavam dentro daquela igreja, ela era uma igreja viva. Ela era uma igreja que as pessoas olhavam e diziam assim, ó, é uma boa igreja, é um povo que tem o conhecimento da palavra, é um povo vivo. Mas aos olhos de Jesus ela estava morta. Era uma igreja sem caráter. Era uma igreja, irmãos, que chegava diante de um espelho, olhava no espelho e se dava nota máxima. Já viu aquele dia que você olha para a sua vida e diz assim, não, eu sou muito bom, eu sou um bom líder, eu leio a palavra de Deus, não consegue achar em si defeito. E aí começa um grande perigo, irmãos. Nesse momento começa a morte a entrar na nossa vida. No dia que você começar a analisar a sua vida, que você começar a se enxergar como alguém que não precisa de mudança, nesse dia a morte começa a entrar nas nossas vidas. Eu quero te fazer uma pergunta antes de nós entrarmos aqui dentro da palavra. Se Jesus hoje, se ele fosse escrever, se Deus hoje fosse escrever na lápide de Abraão, ele escreveria assim, ó, aqui jaz o pai da fé. Se Jesus fosse escrever hoje na lápide sobre o caráter de Moisés, ele iria dizer aqui, ó, aqui jaz o homem mais manso que existiu na face da terra. Se Jesus fosse escrever numa lápide sobre Davi, assim como ele diz na palavra dele, ele dizia, aqui o homem segundo o coração de Deus. Se Jesus fosse escrever sobre o seu caráter hoje, o que ele escreveria na sua lápide? E aí nesse momento, irmãos, nós começamos a ser tratados por Deus. Porque aí nós começamos a refletir na nossa vida. Porque é muito fácil, irmãos, nós estarmos dentro da igreja, é muito fácil nós olharmos para a vida dos outros, encontrar erro na vida dos outros e não parar para analisar a nossa vida. E não parar para me enxergar. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que o que faz diferença na nossa vida é o tempo de cristão que nós temos. Eu sou um grande homem de Deus porque eu tenho 30 anos de conversão, 10 anos de conversão, porque eu tenho 5 anos de conversão. Mas o que faz diferença, irmãos, é aquilo que está dentro diante de Deus. Isso é que faz diferença na nossa vida. Então hoje o Senhor quer trabalhar sobre o nosso caráter, porque eu quero te dizer uma coisa. As mesmas pessoas que hoje elas olham para você e elas falam bem da sua reputação, amanhã ela pega uma pedra e joga na sua cabeça, meu irmão. As pessoas são assim. No mesmo dia que ela te diz eu te amo, um dia ela te diz eu te amo, você é importante para mim, sem você eu não conseguiria sobreviver, eu não conseguiria estar aqui. Amanhã são as pessoas que olham para a sua vida, te apontam e te condenam. E hoje eu quero te dizer uma coisa, mais importante do que o elogio do homem, é aquilo que Deus pensa em relação à nossa vida. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 8. Satanás, os anjos foram prestar contas a Deus e Satanás estava junto. Deus olha para Satanás e diz assim, olha, Jó 1, verso 8. Observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal.
Deus fala do caráter de Jó para Satanás. Deus não fala para ele assim: observaste meu servo Jó, é um homem rico, é um homem próspero. Deus não fala sobre isso. Deus não fala daquilo que Jó possui. Deus fala daquilo que Jó é por dentro. O importante para Deus, irmãos, é o que nós somos por dentro. Nós vamos ser tratados hoje em muitas áreas, irmãos. O Espírito Santo de Deus está ministrando isso na minha vida, irmãos. É isso que Ele está falando comigo. Porque na verdade, irmãos, muitas vezes nós chegamos dentro da igreja com um sorriso no rosto. Muitas vezes nós conseguimos fazer uma célula com o coração triste, mas por fora feliz. E hoje Deus quer que nós venhamos fazer células, que nós venhamos fazer a obra dele com o coração totalmente feliz, com a motivação que vem diretamente do Senhor, amém? Então, primeira coisa aí, irmãos, primeiro ponto da palavra, sintomas de que você está morrendo. Primeira coisa, vida de aparência. Primeiro ponto, vida de aparência. Isso é o primeiro fator para você descobrir que você está morrendo, para você descobrir que a fé está indo embora. Vida de aparência. Como assim, pastor? Tem pessoas, irmãos, que elas estão dentro da igreja, a aparência dela é de cristão, mas na verdade as suas atitudes não são de acordo com um homem de Deus. Às vezes dentro da igreja as pessoas olham e dizem: aquele ali é um grande homem de Deus, aquela ali é uma grande mulher de Deus. Às vezes você tem alguém do seu lado que você fala: esse aqui é um grande amigo que eu tenho. Na verdade é uma aparência, porque na verdade a intenção do coração da pessoa é diferente. Na verdade a intenção do coração daquela pessoa não condiz com aquilo que ela está te passando. E aí mais uma vez eu quero te chamar a atenção, irmãos, vamos deixar de lado a preocupação do que aquilo que as pessoas vão pensar em relação à minha vida, e vamos nos preocupar com aquilo que Deus pensa em relação à minha vida. Irmãos, o ano passado eu lancei um alvo na nossa igreja. Quando você chega, hoje é 40 células, mas quando você chega a 50 células, você se torna um distrito. Até então você é uma rede. Então nós somos 6 casais de pastores na nossa igreja. Então cada pastor tem um grupo. Lá tem o pastor Edivaldo, mais a pastora Luciana. Hoje eles são pastores da Rede Boas Novas, que representa a cor azul. Lá tem o pastor Lúcio, mais a pastora Bruna. Eles são pastores do Distrito Branco. Tem o pastor Rubens, mais a Luciana. Eles é pastor do Distrito Amarelo. Eu e a Lídia somos pastores do Distrito Vermelho. Tem o pastor Vânio, que ele é pastor do núcleo na cidade de Santo Antônio de Goiás. E a cor deles é o verde. E tem o pastor Arlan, que ele é pastor no Green Park. E o núcleo dele é a cor laranja. E aí o pastor Clodoaldo lançou um alvo na igreja: quando chegar a 50 células, se torna um distrito. E eu tenho uma liderança, irmãos, bem consolidada. E a minha liderança é uma liderança mais velha. Até esse tempo, do ano passado, era uma liderança mais velha. Os meus discípulos, o Marquinhos tem 55 anos, 43, 42 anos. Os meus discípulos são bem mais velhos do que eu. E eu comecei a orar e lancei um alvo para ir para eles. Disse assim: irmãos, até dia 23 de junho nós vamos ser 50 células. Nós estávamos com 40 células. Nós vamos chegar a 51 células. Faltava um mês, irmãos. Eu fiz uma reunião e falei isso para eles. E comecei a orar durante 6 meses. Porque quando você se torna um distrito, você multiplica 25 células para um lado, 25 para o outro. E você forma 2 casais de pastores. Então você passa a ser pastor de pastores. E eu comecei a orar pedindo para que Deus mostrasse para mim quem daqueles casais de líderes poderia ser um pastor. Quem daqueles casais tinha um chamado para pastor. Porque eu quero te dizer uma coisa, irmãos: pastor não se faz, pastor nasce. Pastor nasce. E eu quero te dizer uma coisa: se Deus tem te cobrado isso na sua vida, é porque você nasceu para ser um pastor. Deixa Deus te usar em nome de Jesus, amém? E comecei a orar, irmãos, e comecei a orar. E aí Deus falou para mim assim: ó, Miller, você vai trabalhar o Adriano e a Cecília, e você tem o coração dos 2 nas suas mãos. E você vai trabalhar o Flávio e a Virgínia, só que a Virgínia você não tem o coração dela. E aí começa um processo, irmãos. Olha o que o Espírito Santo de Deus me falou. Você tem o Adriano e a Cecília, o coração dele está nas suas mãos. Você tem o Flávio e a Virgínia, que é um casal, o coração do marido está na sua mão e da Lídia, mas o dela não está. Na verdade, irmãos, ela era uma líder que estava do nosso lado, que estava junto a nós, mas a dedicação dela era uma dedicação que ia só para a aparência. E o Espírito Santo de Deus já havia trabalhado isso no meu coração. Então, no dia 21 de junho, nós chegamos a 51 células. E nós fomos multiplicar. E nessa multiplicação, eu falei para o pastor Clodoaldo: pastor, eu quero ser bem justo. O Adriano mais a Cecília estava com uma célula, eles chegaram a 33 células. O Flávio mais a Virgínia,
eles iriam assumir as outras células, então tinha ficado 17 células, 17, 18. Falei, então não vou pegar as células que eles ganharam e vou passar para eles não, vou deixar com eles. Então a gente multiplicou. Flávia Virgínia ficou com 17 células e o Adriano mais a Cecília com 33 células. E o Adriano mais a Cecília, eles são muito intensos na obra de Deus, irmãos. Muito, mas muito intenso mesmo. Então eles foram, rapidamente eles chegaram a 40 células. E aí eu quero te falar um fator que leva as pessoas a morrerem dentro da igreja: inveja. A inveja é um mal que a Bíblia diz que ela é como uma ferrugem, ela vai consumindo a pessoa por dentro. Irmãos, não deixa esse sentimento penetrar na sua vida, porque ele pode gerar morte na sua vida. Às vezes você vê alguém romper, você vê alguém crescer, e é muito fácil você encontrar 100 pessoas para chorar com você. Mas para sorrir com as suas vitórias, são poucas as pessoas que sorriem com as suas vitórias. Mas eu quero te falar uma coisa: se alegre quando você vê o seu irmão crescer. Se alegre quando você vê alguém conquistar alguma coisa. Porque é o mesmo Deus que você serve, é o que Ele serve. Se Deus fez na vida dele, Ele também pode fazer na sua. Receba isso para a sua vida, irmãos. E aí um dia, irmãos, e o Adriano e a Cecília fazendo festa, e todas as vezes eles chamavam o Flávio mais a Virgínia, e eles nunca participavam. Eles sempre tinham uma desculpa para não estar naquela reunião. E um dia eu chamei a rede do Flávio e da Virgínia com toda a liderança e fui tratar isso na vida deles. E falei, irmãos, tudo que eles fazem, eles chamam vocês, vocês não participam. E aí nesse dia a Virgínia disse assim: realmente, pastor, eu me sinto constrangido em relação a Cecília, porque o povo dela nos chama de pastor o tempo todo. Aonde aquele povo nos vê, ele nos honra. Tudo que ela vai fazer, ela nos chama para participar com ela, ela nos honra com aquilo dali. Eu tenho vergonha. E aí ela disse para a liderança dela: eu tenho vergonha, irmãos, eu preciso melhorar em relação a Cecília, porque ela é uma pessoa muito boa, eles são muito trabalhadores, eu não tenho problema com a Cecília. E aí na segunda-feira, irmãos, nós estávamos preparando para ir para um encontro. E nessa preparação a Virgínia fez uma homenagem a uma líder que ela teve há muitos anos atrás. E essa líder, ela deu muito trabalho para mim e para a Lídia dentro da igreja. Porque ela era a pastora da rede que mais a Lídia assumiu, só que ela caiu em adultério. E ela caiu em adultério, o marido saiu da igreja, o pastor Clodoaldo foi cuidar e falou assim: você não tem como mais liderar essa rede. E colocou eu e a Lídia como os líderes. E ela não acreditava que nós daríamos conta da rede. E quando nós assumimos, era 3 células, irmãos. E o crescimento foi muito rápido. Rapidamente a gente foi crescendo. E ela foi se afastando muito de nós. E ela é quem ganhou a Virgínia para Jesus. Ela ganhou a Virgínia e eu ganhei o marido da Virgínia. E aí ela fez uma homenagem muito bonita para ela no Facebook, dizendo assim que todas as conquistas da vida dela, ela tinha conquistado através da vida dela. E naquele dia Deus confirmou para mim, dizendo assim: você não tem o coração dela. E eu chamei ela para uma reunião e disse assim: Virgínia, o Espírito Santo de Deus mandou te falar que é para você me entregar seu coração. Se você não me entregar seu coração, você não vai conseguir romper. Você não vai conseguir crescer. Irmãos, ela ouviu aquela palavra, mas ela não deixou entrar no coração dela. Ela preferiu continuar na aparência, dizendo que nos amava, que nos honrava, que gostava de nós. E aí, irmãos, ela fez aquela homenagem, a Cecília ficou indignada. Como é que ela honra a mulher, pastor? O senhor que tem trabalhado na vida dela. E nós fomos para o encontro, irmãos. E a Cecília, irmãos, até hoje ela não dá trabalho de vez em quando. Vocês vão conhecer ela aqui dia 21. Então ela assim, irmãos, se ela viu e ela achou que é errado, ela vai lá te falar. E ela: pastor, mas está errado, ela tem que ser tratada, pastor. Eu: Cecília, calma, irmã, tá. Irmãos, de repente aí vem a Cecília: pastor, já conversei com ela, viu? Eu falei assim: meu Deus do céu, estou acreditando que a Cecília fez isso. Não, já conversei, isso eu vi de ver, foi tranquilo. E quando ela fala foi tranquilo, eu já sei, irmãos. Irmãos, a mulher foi embora do encontro na mesma hora que a Cecília conversou com ela. E ela falou para mim que foi tranquilo. No outro dia de manhã, o marido dela chegou lá, irmãos, brabo. Pastor, a Virgínia falou que está saindo da igreja, não quer sair mais de rede, não quer sair mais de igreja, não quer sair de mais nada. Naquela hora, irmãos, eu me lembrei das palavras dela na última reunião. Eu não tenho problema com a Cecília, pelo contrário, eu amo a Cecília. A Cecília só chegou para ela e falou assim: você errou, você tinha que honrar os nossos pastores. Mas na verdade, irmãos, ela tinha tanto sentimento ruim em relação a Cecília, que aquelas palavras para ela foi como uma afronta. Quando nós vivemos de aparência, irmãos, é um ponto muito grande para você chegar à morte espiritual, a você chegar à morte do seu ministério. Irmãos, eles abriram mão da rede. Largaram, irmãos, largaram tudo.
E eu fui lá na casa deles, irmãos, eu nunca escutei coisa na minha vida. Tantas palavras de maldição. E no dia do encontro, irmãos, ela foi para o encontro pregar e ela levou essa líder com ela. Além dela postar no Face, ela levou. Aí que a Cecília ficou brava mesmo. E a Cecília falou, por que ela não trouxe a pastora Lídia? Ela trouxe, foi ela. Irmãos, e eu fui lá no serviço dela, porque aí ela chorou muito, né? A mulher é mais sensível, e ela conseguiu sensibilizar a outra Cecília. Todo mundo, irmãos. E aí, irmãos, essas pequenas coisas, ela não afeta só você. Ela afeta a sua liderança, ela afeta a sua autoridade, ela afeta o seu pastor. Irmãos, e eu fui lá, eles têm um pet shop, e quando eu cheguei no pet shop, irmãos, aquela mulher falou tanta coisa para mim. Tanta coisa, irmãos. E ela falou assim, ó, o senhor vai perder muita gente com a Cecília. Ninguém gosta da Cecília. Ela é uma maldição. E eu fui repreendendo todas as palavras, irmãos. Ela falou assim, se a pastora Lídia quisesse ir comigo, ela tinha que abrir a boca. Fala para ela abrir a boca. Irmãos, quando ela falou aquilo, foi como se ela tivesse atingido no fundo da minha alma. Sabe assim, porque ela ia para o MDA com a Lídia, mas ela não tinha uma sinceridade com a pastora aqui dela. Irmãos, ela falou tanta coisa e eu calei a boca e fui embora. Não falei nada, porque eu quero te falar uma coisa, como homem de Deus, mulher de Deus, diante de uma circunstância difícil, nunca arrebata e nunca fala nada, porque quem vai te justificar é o Senhor Jesus. Deus é quem nos justifica em todas as situações. Deixa eu te dar um exemplo dentro da palavra de Deus para confirmar isso na sua vida. Quando Elias foi para a casa da viúva, que o filho dela morreu, quando ele morre, aquela viúva chega para ele e diz assim, olha, homem de Deus, por causa de você, você veio para minha casa, você fez Deus se lembrar dos meus pecados, Deus matou meu filho. Elias não fala nada e ele diz para ela assim, ó, me entrega seu filho. Ele pega o filho dela, sobe para o quarto e é o primeiro homem dentro da palavra que faz uma oração por ressurreição. Olha a oração, olha a ousadia desse homem, irmãos. Ele chega diante de Deus e clama a Deus pela vida, e Deus dá a vida. Ele volta com aquele menino nos braços, entrega na mão daquela mãe, e ela diz assim, ó, verdadeiramente você é um homem de Deus, porque é Deus quem nos justifica, irmãos. Podem falar o que for de você, mas se o seu caráter for um caráter que toca o coração de Deus, Ele vai te justificar, Ele vai te honrar, irmãos. Vai nos honrar. Irmãos, e ela falou, lançou tantas palavras, e eu saí dali. E foram muitos dias, irmãos, de choro. E eu vim para Vitória na última viagem, nesses dias. E eu vim e falei para os meninos assim, eu vou para lá, não me liga, não me conta problema nenhum. Eu não quero saber de nada que está acontecendo aqui. Falei para a Lídia, não me fala nada de ruim, só me dá notícia boa. Irmãos, e eu vim para esse lugar, e aí veio os outros irmãos, e eu ri tanto aqui aqueles dias. Mas foram os melhores dias, irmãos. E aí teve um dia que eu sumi lá na casa do pastor Evandro. Você lembra, pastor, que vocês, cadê o milho? Cadê o milho? Eu tinha subido lá para o terraço da casa dele. E naquele dia aquilo começou a mexer no meu coração. E eu falei para Deus, falei assim, Deus, tanto que eu trabalhei, foi 10 anos nós oramos pela vida daquele homem, irmãos. 10 anos aquela mulher clamou pela vida do marido dela. E por uma atitude ela estava pondo a vida dela à morte, a família dela, um ministério à morte. E eu subi para a casa do pastor Evandro e ali eu achei uma música. Achei uma música do nada, irmãos, e eu comecei a ouvir aquela música. E comecei a chorar ali no terraço. Irmãos, eu chorei. E falei tanto com Deus ali naquele lugar. E eu falei assim, Deus, o Senhor me conhece. Eu não trato as pessoas com falta de educação. Irmãos, eu já escutei dentro da igreja, mandaram eu já até tomar no meio do... Irmãos, eu não converso com ninguém com falta de educação. Essa irmã, que é a líder dela, um dia ela virou para mim e falou assim, ó, minha vontade é de mandar você tomar no meio do... Mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho que reconhecer que você é homem de Deus. Mandou e depois falou assim, você é homem de Deus. Irmãos, eu lembro que naquele dia eu fui embora e falei assim, Deus, eu não trato as pessoas com falta de educação, o Senhor vai me justificar. Irmãos, diante de qualquer circunstância difícil na sua vida, coloca nas mãos de Deus, Ele vai te justificar. Irmãos, e chorei. E ali começou o princípio de uma morte. Agora eu vou te contar o que aconteceu. Então, o primeiro ponto, irmãos, se dentro de você tem resistência a alguém, se você tem algum sentimento em relação a qualquer pessoa, não viva de aparência, irmãos. Coloque isso para fora. É o seu caráter que está em jogo diante de Deus, amém? Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Amém. Segundo ponto aí, irmãos, que leva à morte. Não ouve a voz do Espírito, anda segundo aquilo que ele acha. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com aquilo que nós achamos que é certo. Tem pessoas, irmãos, que ela anda e ela vive o cristianismo de acordo com aquilo que ela acha que é certo. E nós não temos que andar, irmãos, segundo aquilo que eu acho, mas eu tenho que andar segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando na minha vida.
A palavra de Deus diz que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu tenho que andar de acordo com aquilo que Ele está me dizendo, não de acordo com aquilo que eu quero. Deus mandou uma carta para aquela igreja dizendo assim: olha, tem nome que vive, mas está morta. O Espírito Santo de Deus estava dizendo: você está dizendo que está vivo, mas diante de mim você está morta. Vida de aparência. Uma vida que pode enganar o ser humano, mas não engana a Deus, irmãos. Na nossa vida, o que faz diferença na nossa vida é agradar a Deus, viver para Deus, irmãos. Nós crescemos, irmãos, ali dentro daquela igreja, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe, irmãos, as motivações do nosso coração. Deus, Ele nos conhece. Às vezes nós achamos que Deus nos conhece, não nos conhece. Às vezes nós fazemos coisas que nós achamos que ninguém está vendo. Nós sabemos que Deus está vendo, mas nós estamos fazendo. Já viu aquele momento, irmão, que você vai fazer alguma coisa errada, de repente, no coração, dá um desespero e você acaba fazendo? Deixa eu te contar uma história para você rir um pouquinho. Um pastor muito famoso foi pregar numa outra cidade. E quando ele chegou naquela outra cidade, ninguém o conhecia. Ele viu um bar e entrou naquele bar e ele disse assim: ó, desce uma caipirinha aí para mim. E ele era um pastor muito renomado, irmãos, conhecido na sua cidade, mas não naquele lugar. E o garçom veio e trouxe uma caipirinha, e ele bebeu a caipirinha, irmãos, empolgado, e ele, bebeu e virou para o garçom e falou assim: traz a conta. Aí ele olhou para ele e falou: pastor, aqui não paga. Aí ele assustou: pastor, aqui não paga? Ele falou assim: mas como é que você me conhece? Ele falou: não, a minha irmã, ela é lá da cidade do senhor, ela congrega na sua igreja. Um dia eu fui lá, vi o senhor pregando, o senhor prega bem, hein? Irmãos, vida de aparência. Está lá em cima falando bonito, está lá em cima, mas e dentro, irmãos? E o que Deus está vendo? Aquele, irmãos, que esconde as suas transgressões não prosperará. Não é abençoado por Deus, irmãos. Do que adianta sair de casa na terça-feira, vir para cá? Do que adianta ir para uma célula? Do que adianta estar aqui no culto de domingo, vivendo a mesma vida do passado? Vivendo uma vida que vai te levar para a morte, para a morte, para a morte, quando na verdade nós servimos um Deus que tem vida em abundância. Vida de alegria, irmãos. O Espírito Santo de Deus, Ele traz uma paz no nosso coração que é inexplicável. E hoje Ele vai trazer essa paz na sua vida. Mesmo que você está vivendo um momento difícil, essa paz vai entrar no seu coração, porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus que traz paz. Terceira coisa aí, irmãos: obras imperfeitas. Olha o que o Espírito Santo de Deus diz para a igreja de Sardes. Ele olha para aquela igreja e diz assim: olha, você tem obras, mas as suas obras são imperfeitas aos olhos de Deus. Irmãos, a igreja trabalhava, aquela igreja corria atrás, aquela igreja fazia, só que as obras dela, aos olhos dos homens era boa, mas aos olhos de Deus eram obras imperfeitas. E o que é, pastor, obras imperfeitas? Obras imperfeitas são obras que eu faço com motivações erradas no meu coração, irmãos. Sabe aquele irmão que conhece a palavra todinha, a Bíblia do começo ao fim, a teologia, mas ele conhece simplesmente para falar que sabe mais do que os outros? Motivação errada. Sabe aquela pessoa que lidera uma célula, 2 células, 3 células? Eu tenho 3 células. A motivação não é salvação. A motivação é dizer: eu tenho 3 células. Obras imperfeitas. Sabe aquela pessoa que vem para a oração e ela cai na oração, no chibalaia, no retetê danado? Mas dentro de casa, irmãos do céu, parece que sai o Santo Espírito e entra outro santo na vida dele. Obras imperfeitas. Aí, ó, pastor, foi trazer os filhos também, aí essa festa aí, tá vendo? Irmãos, obras imperfeitas são aquelas obras que eu faço com a minha motivação não voltada em agradar ao Senhor Deus. O Senhor Jesus te pergunta nessa hora aí: as suas obras têm sido para agradar ao Senhor? Está na casa de Deus hoje a motivação: eu vou lá porque eu quero receber mais do Senhor Jesus? Ou a sua motivação: eu vou lá porque lá eu vou ver um irmão, eu vou ver o fulano, ciclano, de lá nós vamos para a pizzaria? A motivação de vir para o culto é ir para a pizzaria depois do culto, irmãos. Motivação errada. A nossa motivação tem que ser em estar no Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 21, verso 1, uma história bastante conhecida, a história da pobre viúva. Nós falamos muito dela sobre a hora das ofertas, na verdade, irmão, sobre a hora do dízimo. E eu acho interessante te mostrar aqui as motivações
Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus sentou perto do gasofilácio e começou a observar as pessoas irem ofertar. Só que essa observação de Jesus é diferente da nossa, irmãos. Jesus não estava observando o homem exterior, Jesus estava observando o interior. E ele disse assim que muitos ricos levaram grandes ofertas, colocaram aquelas ofertas ali, mas eram daquilo que sobrava. E aí ele disse que veio certa viúva com 2 pequenas moedas e ela deu tudo o que tinha. Jesus estava olhando o coração daquela mulher. Jesus estava olhando a motivação no coração daquela mulher. Deus, irmãos, Ele não se importa com o tanto de células, com o tanto de pessoas que eu tenho. Ele se importa com a motivação que eu tenho em cuidar e amar dessas vidas. Ele se importa com a motivação que sai do meu coração para fazer a obra de Deus. Jesus olha para aquela igreja e Ele começa a exortar aquela igreja. Você sabe por que Deus hoje está falando aí no seu coração e talvez Ele está te tratando em muitas áreas? Porque Deus nos ama. Ele trata e corrige a quem Ele ama. Ele diz para aquela igreja, sê vigilante. Mateus 26, 41 diz assim, olha, vigiai e orai. Jesus estava no Getsêmani, e ali ele vai orar, os discípulos dormem, ele volta, acorda o discípulo e diz assim, ó, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, Jesus vira para aquela igreja e fala assim, ó, vigia, lembra daquilo que você aprendeu. Lembra das palavras lá de trás, irmãos, não se afaste da palavra de Deus. Quando você vier para a igreja, que Deus te tocar para você mudar algo no seu coração, não espera chegar na sua casa para orar e dizer, Deus, chegar lá em casa eu vou orar e vou te pedir perdão e vou mudar. Faça isso agora. Seja vigilante, irmãos. Lembra daquilo que Deus tem te falado. Se Deus está te tocando para mudar, irmãos, é porque Ele sabe que você precisa mudar nisso. Ele sabe que você precisa ser tratado nisso. Deus trata e corrige a quem Ele ama. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando uma brecha, irmãos, para poder entrar. Sede sóbrios e vigilantes. A Bíblia não diz primeiro para a gente orar, a Bíblia diz primeiro, vigiar, irmãos. Chega diante de uma situação, irmãos, que você sabe que aquilo ali vai te levar para o fracasso, que aquilo ali vai te levar para o desânimo, porque o pecado é assim. Às vezes o pecado ele é gostoso, irmãos, e ele é momentâneo. 3 minutos no pecado, vem aquele peso de consciência, vem aquela dor na cabeça, a morte começa a entrar na nossa vida. E aí a palavra do Senhor diz, vigiai e orai. Efésios 6, versículo 18 diz, e não vos embriagueis com vinho, aonde há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com as coisas desse mundo, irmãos. É tudo passageiro. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus olha para aquela igreja e diz assim, olha, arrependa-te. Sabe o que significa arrepender, irmãos? Arrepender não é eu chegar diante de Jesus e chorar. Irmãos, tem pessoas que choram, aí vai lá e faz de novo, e chora, e vai lá e faz de novo. Arrependimento é mudança de atitude, irmãos. Arrepender é mudar. Arrepender é eu errar aqui e dizer, Senhor, eu arrependo, e não errar mais. É eu converter, eu sair daquele caminho. Jesus olha para a igreja de Sardes e diz assim, olha, arrependa-te. Arrependa desse erro que você está cometendo. Muda de atitude. Jesus olha para aquela igreja e diz assim, olha, ainda aí existem pessoas que não mancharam as suas vestes. Naquela igreja, irmãos, tinha pessoas que estavam mortas, mas naquela igreja também tinha pessoas que estavam vivas. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Que você seja a igreja viva do Senhor Jesus. Que você seja a igreja viva do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse assim, olha, ao vencedor, eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Em algumas traduções diz assim, ó, o seu nome permanecerá até o fim no livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos do Senhor. Mas quem é o vencedor? O vencedor, irmãos, é aquele que ouve e obedece a palavra de Deus. Anota isso aí para você ter para o seu esboço. João 14, 23. Jesus disse, quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos a ele, e com ele faremos morada. Aquele que não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que ouvistes, não é minha, é do Pai que me enviou. Jesus diz assim, olha, aquele que me ama, obedece a minha palavra. Aquela igreja, irmãos, recebeu a palavra de Deus, mas ela não obedeceu. Aquela igreja não obedeceu, irmãos, e ela fechou. Aquela igreja acabou, aquela igreja morreu.
E hoje Jesus está aqui para dizer para nós assim, ó, você não vai morrer, porque nós somos escolhidos, irmãos. Escolhidos. Você não sabe, mas você é o alicerce da sua casa. Você é a estrutura da sua casa. E vai ser através de você que aquele povo vai ser vivo no Senhor. Vai ser através de você que os seus amigos do trabalho vão ser vivos no Senhor, que os seus amigos da escola vão ser vivos no Senhor. Nós fomos chamados para ser uma igreja viva, irmãos. Mas aí você me diz, pastor, mas eu estou dentro da igreja. Tem tantos erros dentro da igreja, pastor, a igreja está fedendo de pecado. E eu quero te falar, irmão, se dentro da igreja está fedendo, o mundo está podre. Aqui está fedendo porque pessoas estão sendo curadas de feridas. E quando a ferida é curada, começa a feder. Tem ferida que fede, irmãos, mas está sendo curada. Irmãos, aquele pessoal saiu da igreja. Flávia, Virgínia, influenciaram uma grande... E eu comecei a orar, irmãos. E todos os dias eu orava. Eu vou pedir para o Oswaldo colocar aí. Arrumou aí, Oswaldo, o vídeo? Presta atenção nesse vídeo, irmãos. Eu estou quase encerrando, tá, pastor? Presta atenção nesse vídeo aí que você vai entender o que Deus começou a ministrar na minha vida. Talvez você se encontre assim, meu irmão. Triste, desanimado, pensando em desistir. A gente não pode ficar assim amarrado, Deus. E aí um dia pela manhã eu fui para a oração na igreja, eu disse, Deus, eu não aceito mais isso, irmãos. Era tanta conversa fiada. Só que eu não falava nada, irmãos. Eu ouvia e chorava diante de Deus. E um dia eu acordei pela manhã e tinha uma mensagem no meu WhatsApp, pastor, hoje Deus tocou no meu coração e eu quero te pedir perdão. Irmãos, eles foram lá, pediram perdão e voltaram para a igreja de novo. E quando eles entraram naquela porta da igreja, eu falei assim, Deus nos justificou. Porque tantas foram as palavras lançadas e eles voltaram atrás. Mas eu disse para eles assim, olha, vocês perderam o ministério, vocês quase mataram um monte de vida, sabe por quê? Vida de aparência. Vocês nunca foram transparentes de verdade. Transparência era vocês chegarem em mim e dizer, pastor, eu não gosto da Cecília, eu não gosto do jeito dela. É muito mais bonito vocês falarem isso e nós orar para Deus mudar essa história do que vocês dizer que amam, mas com o coração fechado. Ela, irmãos, não perdeu nada, continua a crescer, continua a romper no Senhor. Chegou a 50 células. Eu falo, quanto mais o povo persegue, mais vida ela ganha para o Senhor Jesus, irmãos. E o que eu quero te dizer nessa noite? Deus tem vida para a sua vida. Feche seus olhos onde você está aí agora. Nessa hora começa a analisar aí sua vida, meu irmão, como igreja do Senhor Jesus. Você tem famas que vive, mas e diante de Deus? O que os anjos têm falado em relação à sua vida? A sua obra hoje, meu irmão, a sua liderança, o seu trabalho, o seu discipulado, você faz por amor a Deus ou você faz simplesmente para aparecer ou para não ser cobrado? Quais são as motivações do seu coração? O Espírito Santo de Deus está aqui hoje, irmãos, não para nos acusar. Ele está aqui hoje para nos estender as mãos mais uma vez e dizer, filho, filha, você é meu escolhido, minha escolhida. Irmãos, talvez você tenha sido uma pessoa que muitas vezes falha, muitas vezes fraqueja, cai em pecado. E talvez você chegue diante de Deus em oração e diz, Deus, mas hoje eu sou um líder, hoje eu tenho servido na obra do Senhor e eu continuo pecando, eu continuo falhando, eu não sou digno. E eu quero te falar uma coisa hoje, irmão. Quando Deus te escolheu, Ele sabia das suas fraquezas, Deus sabia das suas limitações. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós passamos a ser fortes. Nós conseguimos vencer todo o pecado, as nossas motivações mudam, irmãos. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você fica indignado com o pecado, você se constrange em errar, porque aí você se lembra que um alto preço foi pago pelas nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite, se você está respirando, é porque ainda há oportunidade de fazer diferente. Ainda há oportunidade de ser uma igreja viva por dentro e por fora. Ainda há oportunidade de ganhar vidas para o Senhor Jesus com o seu testemunho. Ainda há oportunidade de amar, ainda há oportunidade de cuidar. Ainda há oportunidade de você olhar no espelho
e fazer uma análise da sua vida. Quais são os pensamentos que se passam na sua mente, meu irmão? São pensamentos que te levam à vida? O que você tem olhado na rua? Começa a se olhar no espelho, começa a olhar para os seus olhos aí agora, começa a analisar o que você tem enxergado, o que você tem olhado. Tem sido o mundo espiritual? As palavras, quais são as palavras que saem da nossa boca? São palavras de vida? São palavras que geram vida? Ou simplesmente quando eu estou diante da multidão eu falo palavras bonitas, mas quando eu estou só, as palavras que saem são palavras puras, são palavras sujas? Nós somos a liderança escolhida pelo Senhor Jesus. Você é a liderança que foi escolhido para essa cidade, meu irmão. Você está aqui hoje porque Deus te escolheu. Não foi você que escolheu o Senhor Jesus, Ele te escolheu, Ele te deu a salvação, Ele morreu por você, e Ele ainda nos dá o privilégio de liderar. Privilégio ao qual nós não somos dignos, porque nós somos pecadores, nós falhamos, nós erramos, mas ainda assim Ele nos dá esse privilégio. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Que culpa você tem se Ele te amou primeiro, meu irmão? O Senhor nos ama, e é por nos amar que hoje nós estamos aqui. E é por nos amar que Ele diz para nós hoje: não vos embriagueis com o vinho aonde há dissolução, não vos embriagueis com as coisas deste mundo, porque são passageiras, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Há um céu, irmão, para nós, há um céu para nós, irmãos. E quando nós entendemos o que é o céu, nós deixamos de olhar para esse mundo, nós deixamos de viver sonhos neste mundo, porque há um céu aonde não há choro, aonde não há tristeza, aonde não há amargura, e lá nós o veremos face a face. Só que Ele quer que nós sejamos vivos hoje. Vivos hoje, uma igreja viva, uma igreja viva, uma igreja que tem o cheiro de Jesus, uma igreja que quando abre a boca, as pessoas enxergam Jesus. Uma igreja que aonde você chega, as pessoas olham e dizem assim: você é cristão? Porque desde o dia que você chegou aqui, esse lugar ficou diferente por causa da sua vida. O Senhor quer, irmãos, que nós venhamos conhecer a Ele, não só de palavras, mas de ver Ele agindo nas nossas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé e se esqueça aí agora de quem está do seu lado, com seus olhos fechados. Comece a se rasgar diante da presença de Deus. Rasga o seu coração para Ele, meu irmão. Rasga o seu coração, fala para Ele assim: Espírito Santo de Deus, até hoje a minha vida foi de aparência, as palavras foram essas, os olhares foram esses, mas hoje eu quero ter vida de Deus. Não fique calado, meu irmão. Talvez você não tenha nada para pedir perdão. Agradeça a Ele, diga: Jesus, obrigado porque hoje eu sou uma igreja viva. Obrigado porque o Senhor tem me ajudado a desviar do mal. Deus, irmãos, as palavras que querem sair da boca do nosso Deus é que nós somos homens íntegros, retos e que se desvia do mal. Fala para Ele aí agora: Espírito Santo de Deus, encha meu coração de temor, encha minha vida de temor, para que eu me afaste do mal. Nós somos um referencial, meu irmão. Você é o exemplo que o mundo precisa. Nós somos. Você é o melhor líder que o Senhor escolheu. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O Senhor quer fluir rios de águas vivas através da sua vida. Diga para Ele agora: Deus, eu quero fluir rios de águas vivas. Eu quero abrir a boca e quero ver transformação, quero ver libertação, quero ver cura. E quando a tristeza chegar, meu irmão, quando as lutas chegar, você não vai morrer, você não vai esmorecer. É tempo de adorar, é tempo de engrandecer, porque quem nos justifica é Ele. É Ele.
Não fale nada para Ele aí agora. Faça silêncio aí. Feche seus olhos e faça silêncio. E sinta agora o Espírito Santo de Deus ir até onde você está. Sinta o abraço do Espírito Santo de Deus. Escuta Ele te dizendo: você é a igreja que eu escolhi para ser vivo. Você é a igreja que leva vida. Você é a estrutura. Você é coluna forte. Você tem desejos, você tem fraquezas, mas se você buscar força em mim, eu te fortaleço para vencer. Você não foi escolhido para ser derrotado, você foi escolhido para ser o vitorioso. A luta, a dificuldade, o problema que você tem vivido não é para te levar à morte, é para te levar a lugares mais altos no Senhor. É para te mostrar que quando Deus entra, Ele faz. É para te mostrar que quem entrega a vida nas mãos dele, Ele toma conta. É para te mostrar que você não tem que andar em ansiedade, você tem que descansar, porque o dia de amanhã pertence a Ele. É Ele quem faz, é Ele quem te sustenta, é Ele. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Espírito Santo, nós te amamos, adore Ele, diga para Ele o quanto Ele é importante. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te amamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos.